O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Alberto Filho. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito Aula. Meu nome é Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho, mestre em Direito e doutor em Direito. E esta é a nossa segunda aula do nosso curso sobre obrigação tributária. Nossa primeira aula foi dedicada ao estudo do conceito, das espécies e dos elementos da obrigação tributária. Já esta nossa segunda aula, que agora se inicia, terá como objeto de estudo a causa da obrigação tributária ou as causas da obrigação tributária. Como foi dito no final da nossa última aula, a causa da obrigação tributária não pode ser considerada como elemento dela, pois a causa não integra a estrutura da obrigação, mas sim antecede ao nascimento dela, justamente porque a causa, como o nome diz, é a razão que leva ao surgimento da obrigação tributária. Esta, portanto, é a definição de causa. É a situação necessária ao nascimento da obrigação tributária. E qual vem a ser a causa da obrigação tributária? Na verdade, se fizermos uma análise mais minuciosa sobre o tema, veremos que não há apenas uma causa da obrigação tributária, mas sim duas causas. Daí, no início da aula, eu ter empregado a expressão no plural, causas da obrigação tributária. A obrigação tributária tem uma causa imediata ou próxima, que é o fato gerador, mas tem uma causa mediata ou remota, que é a norma tributária. Em outras palavras, a obrigação tributária, para nascer, necessita de um fato gerador, que, aliás, tem esse nome porque é o fato, é o acontecimento que gera o nascimento da obrigação tributária. Todavia, para que este fato seja qualificado como gerador, é necessário que, anteriormente a ele, exista uma norma jurídica definindo hipoteticamente aquele acontecimento como sendo apto a gerar o nascimento da obrigação tributária. Dito de outro modo, se causa da obrigação tributária é aquilo que é necessário, é a condição necessária ao surgimento dela, então é correto dizer que tanto a norma jurídica quanto o fato gerador são causas da obrigação, pois não há obrigação tributária, em regra, sem fato gerador, assim como não há fato gerador sem previamente ser definido como tal numa norma jurídica. Ou seja, sem a norma jurídica, não há fato gerador, sem fato gerador, não há obrigação tributária. Daí se conclui que, sem a norma, não há obrigação tributária, da mesma forma que, sem o fato gerador, não há obrigação tributária. Esta é a razão que me leva a definir tanto o fato gerador quanto a norma jurídica tributária, que o qualifica, como causas da obrigação. O fato gerador é a causa imediata ou próxima, e a norma jurídica tributária, a causa mediata ou remota. É interessante observar que o artigo 113 do Código Tributário Nacional, no seu parágrafo 1º, quando fala sobre a obrigação tributária principal, diz que ela surge com a ocorrência do fato gerador, que é a causa imediata ou próxima da obrigação tributária. No entanto, no parágrafo 2º, o artigo 113 nos diz que a obrigação acessória decorre da legislação tributária, ou seja, das normas jurídicas tributárias. Portanto, faz referência à causa mediata ou remota. Notem que o CTN, portanto, quando fala da obrigação principal, dá ênfase à causa imediata. No entanto, quando fala da obrigação acessória,
dá ênfase à causa mediata, o que acaba gerando confusões, pois leva um leitor desavisado ou mais apressado do Código Tributário a achar que apenas a obrigação principal surja com o fato gerador. Na verdade, como dito na primeira aula desse curso, a obrigação acessória também tem um fato gerador, que é a sua causa imediata. Todavia, este fato é definido na legislação tributária, mencionada no parágrafo 2º do artigo 113, que é, como dito, a causa mediata ou remota. Da mesma forma que a obrigação principal surge com o fato gerador, que é a sua causa imediata, fato gerador esse que é definido na lei, sua causa mediata, nos termos do artigo 114 dessa mesma norma, dessa mesma lei. O Código Tributário Nacional, como se vê, reconhece expressamente a existência das duas causas. A causa normativa, que é a norma jurídica tributária, e a causa fática, que é o fato gerador da obrigação tributária. Pois bem, vamos falar inicialmente sobre a norma jurídica tributária, que é a causa mediata ou remota. Todo tributo, para ser criado, exige previamente uma lei, uma norma jurídica. Essa norma jurídica, responsável pela instituição do tributo, por força do artigo 150, inciso 1 do texto constitucional, necessariamente tem que ser uma norma legal. Não pode ser uma norma infralegal, pois o artigo 150, inciso 1 do texto constitucional, nos diz claramente que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Portanto, a norma jurídica que irá instituir tributo, assim como a norma que irá majorar tributo, deve necessariamente ser prevista em lei. Não se admite aqui, sobre este assunto, que uma norma de natureza infralegal possa dispor sobre tais matérias. Surge, então, o seguinte questionamento. Essa norma jurídica tributária que irá instituir o tributo e é causa, portanto, da obrigação tributária, ela será instituída através de que tipo de lei? Como dito, o artigo 150, inciso 1, silencia quanto ao tipo de lei. Menciona apenas que faz-se necessário a existência de uma lei. No entanto, é sabido que, quando o texto constitucional silencia sobre qual tipo de lei é necessária para regular certo tema, então deduz-se que trata-se de lei ordinária. É o que se deduz da leitura do artigo 47 do texto constitucional, segundo o qual, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa do Congresso Nacional e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, ou seja, maioria simples de votos. Dito de outro modo, não havendo no texto constitucional exigência expressa de lei complementar para regular determinado tema, aquele tema será matéria de lei ordinária. É o que acontece justamente no artigo 150, inciso 1, que por não qualificar o tipo de lei necessária para a instituição do tributo, faz-nos crer que seja necessária meramente uma lei ordinária para prever a norma jurídica que irá instituir o tributo. Esta, no entanto, é a regra geral. Ou seja, em regra, a norma jurídica tributária deve ser veiculada por lei ordinária, tendo em vista a redação do inciso 1 do artigo 150, não exigir um quórum especial ou um tipo de lei em especial. No entanto, há algumas situações em que a criação da norma jurídica tributária terá que necessariamente ser por lei complementar. Eu me refiro a 4 casos, a 4 tributos.
Que tributos são esses? O empréstimo compulsório, por força do artigo 148 do texto constitucional, o imposto sobre grandes fortunas, por força do artigo 153, inciso 7 do texto constitucional, os impostos residuais de competência da União, por força do artigo 154, inciso 1 do texto constitucional, e, finalmente, as contribuições residuais para a Seguridade Social previstas no parágrafo 4º do artigo 195 do texto constitucional. Esses 4 tributos anteriormente citados necessariamente precisam ser criados por lei complementar, porque os dispositivos constitucionais anteriormente citados, todos eles exigem expressamente lei complementar. O artigo 195, parágrafo 4º, dentre os artigos anteriormente citados, é o único que não menciona expressamente a exigência de uma lei complementar. Muito pelo contrário, o início da redação desse parágrafo 4º do artigo 195 fala apenas em lei, o que poderia ensejar a interpretação de que, para criar as contribuições residuais para a Seguridade Social, bastaria uma lei ordinária. No entanto, a leitura da parte final deste parágrafo, que faz remissão ao inciso 1 do artigo 154 do texto constitucional, nos leva à conclusão que se faz necessária a lei complementar. Por quê? Porque o parágrafo 4º do artigo 195 do texto constitucional diz que as contribuições residuais para a Seguridade Social devem observar o disposto no inciso 1 do artigo 153, que trata dos impostos residuais, que, segundo tal artigo, devem ser criados por lei complementar. Então, sendo assim, se as contribuições residuais para a Seguridade Social devem obedecer ao artigo 154, inciso 1, que menciona a necessidade de lei complementar, logo conclui-se que também as contribuições residuais devem ser criadas por lei complementar. E é possível instituir a norma jurídica tributária que cria tributo por meio de lei delegada? Sim, é possível. O artigo 68 do texto constitucional, no seu parágrafo 1º, enumera vários assuntos que não podem ser objeto de lei delegada. A lei delegada, como nós sabemos, é aquele diploma legal editado pelo Poder Executivo mediante delegação de poderes do Poder Legislativo. E o parágrafo 1º do artigo 68 não restringe em nenhum momento que a lei delegada possa tratar sobre matéria de natureza tributária. Logo, conclui-se que é possível. No entanto, é importante salientar que não será possível o emprego da lei delegada para tratar de matéria reservada à lei complementar, o que impede, portanto, que a lei delegada institua aqueles 4 tributos anteriormente citados: o empréstimo compulsório, o imposto sobre grandes fortunas, os impostos residuais e as contribuições residuais para a Seguridade Social. E quanto ao emprego da medida provisória? É possível o emprego de MP para a instituição da norma jurídica tributária? Sim, é possível, posto que o artigo 62, parágrafo 1º do texto constitucional, ao enumerar as matérias que não podem ser objeto de medida provisória, não fez nenhuma menção à matéria tributária. Fez a matéria orçamentária, mas não a matéria tributária. Logo, conclui-se que matéria tributária pode ser objeto de medida provisória, o que, aliás, é confirmado pela leitura do parágrafo 2º do artigo 62 do texto constitucional, que fala expressamente acerca da possibilidade de medida provisória tratar de matéria